Fala galera, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo no canal. E hoje vai ser diferente, porque eu tô gravando aqui no rooftop de casa com essa vista maravilhosa, porque o dia tá lindo. E o tema deste vídeo é possível fazer intercâmbio sem falar inglês? Então, bora lá! E antes de tudo, se você já gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, já se inscreve aí no canal, porque semanalmente tem vídeos novos com muitos conteúdos legais aí pra vocês. E comenta aí embaixo o que você tá achando. E se tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência no meu Instagram, é possível fazer intercâmbio sem falar inglês? Eu já vou falar pra vocês, gente, que a princípio, sim, é possível fazer intercâmbio sem falar inglês. Porém, eu vou deixar aqui pra vocês 9 motivos do porquê você deve aprender um pouquinho o básico do inglês, saber se comunicar ali do básico do inglês antes de vir pro seu intercâmbio. Só que eu vou responder com experiências que eu vivi, as minhas experiências. Pode ser que outras pessoas tenham experiências diferentes, visões diferentes, mas eu vou falar para vocês aqui o porquê eu acho muito interessante vir para o intercâmbio já com o inglês básico para você se comunicar. O intercâmbio ajuda a melhorar o seu inglês, seja ele em qual nível você estiver, mas eu acho mais interessante você fazer o seu intercâmbio quando pelo menos você estiver sabendo se comunicar, saber se expressar nas situações mais básicas. Claro que o seu aprendizado no intercâmbio será muito mais rápido, porque afinal você vai estar vivenciando todas as coisas de um intercâmbio, seja indo no supermercado, num banco, nas ruas, num transporte e claro, em situações de necessidades, porque quando a gente realmente precisa de alguma coisa, as coisas acontecem, mas quando a gente tem o inglês é totalmente diferente, muda muito a circunstância ali. Então vamos lá aos 9 motivos que eu indico para você a ter um básico do inglês antes de vir fazer o intercâmbio. Motivo número 1. Quanto mais inglês você tiver para aproveitar o seu intercâmbio, mais você vai aprender. Porque, na verdade, você vai começar a notar que você vai entender muitas coisas, muitas situações, você vai se expressar mais fácil e você vai estar aprendendo ali no seu dia a dia, nas suas aulas e vai conseguir linkar, vai conseguir ligar as situações. Então, o seu aprendizado se torna muito mais rápido, muito mais prático, ao invés de chegar sem inglês nenhum e apanhar muito ali no começo e ficar perdido com várias situações. Então, se você chegar sem nada de inglês, você não irá aprender tantas coisas quanto você aprenderia com o básico, com pelo menos um pouquinho de inglês. Por exemplo, eu vou comentar com vocês a minha primeira experiência de intercâmbio quando eu fui para o Canadá. Eu realmente não tinha me preparado tanto para aquilo. Eu tinha estudado um pouquinho só, sem levar muito a sério. E somente quando eu cheguei no Canadá que eu fui me deparar com várias situações que eu falava assim, nossa, se eu soubesse isso de inglês seria muito mais fácil. Desde morar lá na casa com a família, para se expressar, para se comunicar ali com eles, até mesmo na escola, para perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Então, assim, eu tinha muita dificuldade no aprendizado naquele momento. Eu gastava muito tempo com isso, coisas básicas que eu poderia ter aprendido um pouquinho antes para ter curtido muito, muito mais o meu intercâmbio. A gente aproveita, curte bastante, porque as coisas acontecem, mas quando se tem o inglês, muda um pouquinho a situação. Motivo número 2 para você ter um básico de inglês antes de fazer o seu intercâmbio. As coisas serão muito mais prazerosas para você. Desde você falar com alguém, com algum gringo, você se comunicar, fazer amizade, se expressar, aquilo vai gerar um prazer, não vai gerar um estresse. Então você está em uma situação que você consegue entender um pouquinho que seja, consegue se comunicar, aquilo vai ser prazeroso. Quando a gente está numa situação que não consegue falar, não consegue se expressar, dependendo do momento, gera um estresse inicial dentro da gente mesmo, que às vezes pode fazer com que a gente mude a visão do intercâmbio e pode acabar que não gostando de alguns momentos, algumas situações. Isso com o tempo que a gente vai percebendo. Motivo número 3, que pra mim foi uma coisa assim muito bacana, que me ajudou muito agora que eu vim pra Irlanda e já tendo uma noção assim de inglês, já sabendo me comunicar, foi a questão de fazer amizade com os gringos, porque com isso eu consegui ver um pouco da cultura deles, a gente conseguia trocar informações de culturas, estar aprendendo, brincando,
isso vai abrindo a mente, a gente vai tendo um olhar diferente para as coisas. Então isso é muito bom, é muito gratificante. Faz com que a gente sinta mais prazer durante o intercâmbio, porque na verdade o intercâmbio é a gente aproveitar essa vivência, essa experiência, tudo. Então, para mim, foi uma coisa muito valiosa, muito prazerosa. O motivo número 4 que eu gostaria de falar aqui para vocês seria a liberdade. Quando você tem um básico do inglês, se você sabe se comunicar em algumas situações, e eu digo um básico, não precisa ser um inglês perfeito. O meu inglês não é perfeito, eu ainda erro muito, vou aprendendo muito, mas assim, não pode ter vergonha, porque todo mundo fala errado, e a gente tá aqui para aprender, não é verdade? Mas quando a gente tá conseguindo se comunicar, se expressar, e a gente tem essa liberdade de fazer as coisas sem depender de outras pessoas, isso também é prazeroso, faz com que a gente sinta mais energia, sinta mais prazer em aproveitar o intercâmbio e não fique dependendo de outras pessoas. Por exemplo, a questão de liberdade que eu falo, às vezes você vai precisar ir num banco, falar com o gerente, ou até mesmo abrir a sua conta bancária, todos os processos iniciais. Quando você consegue fazer isso você mesmo, é muito gratificante, torna-se muito prazeroso, e também a gente não precisa ficar dependendo de ninguém para isso, né? E o quinto motivo que eu quero deixar aqui para vocês seria a questão de conseguir casas direto com o landlord, que são os proprietários das casas, no caso aqui da Irlanda ou em outros lugares, né? Quando você tem um nível de inglês que você consegue se comunicar um pouquinho mais, se expressar um pouquinho mais, você consegue sair de uma zona de necessidade e entrar numa zona de conforto aonde você mesmo vai conseguindo conquistar as suas coisas. Por exemplo, a gente conseguiu uma casa aqui direto com o landlord, direto com o proprietário. É claro que para isso engloba muita coisa, né? Carta de referência de trabalho, carta de referência de outros landlords, comprovação que prove que você vai ficar aqui mesmo por mais um tempo, engloba muita coisa. Mas quando você tem um inglês para isso, para você falar ali direto com o proprietário, que você consegue se comunicar, consegue se expressar, consegue mostrar o seu ponto, o que você quer, quais são os seus objetivos, tudo isso torna-se mais fácil. Não fica dependendo de outras pessoas que fazem isso para você, que às vezes pode te cobrar mais caro por isso. Aqui na Irlanda mesmo, tem vários brasileiros que alugam casas aí, alugam vagas e ganham dinheiro em cima disso. Então, você tendo o inglês para você se comunicar, indo atrás de casas, conhecendo landlords e falando direto com o proprietário, isso vai fazer muita diferença também no seu intercâmbio. E o sexto motivo que eu quero falar aqui para vocês é em relação a trabalho. Quanto melhor o nosso nível de inglês, nós conseguimos trabalhos mais tranquilos, digamos assim, menos braçais, menos pesado. Isso também fará muita diferença no seu intercâmbio, porque às vezes tem pessoas que chegam aqui, trabalham pesado mesmo, não tem muito tempo para aproveitar o intercâmbio, tá sempre cansado porque o trabalho foi pesado, ou às vezes não tem muito tempo porque tá trabalhando bastante, estudando bastante, tá assim, gastando toda a energia em trabalho, estudar, e faz com que algumas pessoas tenham uma visão diferente do intercâmbio, porque tá cansado do trabalho, tá estudando que nem doido para aprender ali se comunicar, para aprender ali nas situações do momento. O nível de energia tá se esgotando muito rápido e não tá vivenciando toda essa alegria, essa energia que é o intercâmbio. Então é mais um motivo que faz muita diferença. Quando se tem um nível de inglês mais comunicável, que você consegue arrumar trabalhos mais tranquilos, digamos assim, a sua visão em relação ao intercâmbio pode mudar bastante e você também se sente mais confortável em relação a várias situações. O sétimo motivo, que para mim é muito importante, eu acho uma das coisas primordiais, é ter um nível básico de inglês para você saber se defender e se expressar diante de várias situações. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes você encontra alguém no meio do seu caminho aí, da sua vida, da sua jornada, que está com maldade, que está assim, não querendo muito te ajudar. Isso tem pessoas assim. Então, quando você tem ali um domínio na língua, que você sabe se explicar, sabe se expressar, se defender, você coloca as pessoas no lugar delas e você se expressa, você se defende, você não fica sendo o errado da situação. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei um trabalho, eu via muitas situações de meninas que trabalhavam em alguns setores do hotel em que eu trabalhava e que elas iam me pedir ajuda para falar com a gerente delas, para se explicar que o que aconteceu entre elas não foi desse jeito, para defendê-las, para
falar, porque às vezes elas não conseguiam. Tinha pessoas às vezes que vinham pedir ajuda para mim para conversar com outras sobre dúvidas que tinham ficado, de mal entendimento. Então assim, às vezes você tendo um domínio para você se expressar, para você se comunicar, isso vai fazer toda a diferença no seu intercâmbio também. Não vai ficar gerando aquele estresse, aquele mal-estar que às vezes faz você se irritar porque você não consegue se defender, você não consegue se expressar. Isso faz total diferença no seu intercâmbio, porque para mim, gente, fez muita diferença. De quando eu não sabia me expressar em inglês, aquilo me corroía. Nossa, o intercâmbio acaba até ficando uma coisa ruim, e foi muito diferente quando eu soube me expressar, quando eu soube me comunicar, e aquilo gerou muito mais prazer, foi muito mais prazeroso para mim mesmo. Às vezes a gente já não fica bem em uma situação que quer ali falar, quer ali se comunicar em português, aquilo já fica meio assim para baixo, né? Imagina em inglês ainda, que a gente não consegue se expressar, não consegue se comunicar. Nossa, isso faz muita diferença. O 8º motivo que eu quero falar para vocês aqui, que é muito bom você ter um inglês antes do seu intercâmbio, que seria em casos de necessidade, em casos de emergência. Afinal, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Já aconteceu comigo momentos em que eu precisava ir ao médico e eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar, e o médico conversava comigo. E eu falava, nossa, que situação chata, e às vezes a gente não consegue expor o que realmente está acontecendo. E aí tem que ficar usando o tradutor e gera um certo desconforto, e às vezes a gente não consegue realmente falar o que está acontecendo. É claro que comigo não foram coisas muito graves, mas depende da circunstância, ali o seu nível de inglês vai fazer muita diferença, vai te ajudar muito. E também casos de acidente, por exemplo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Vai que você se envolva em algum acidente, aconteça alguma coisa, você vai ter que se expressar, você vai ter que colocar aquilo para fora. Então, tendo um básico do inglês antes ali, uma preparação para você se comunicar em relação a isso, faz toda a diferença. E o 9º motivo que eu quero falar para vocês vai ser assim, englobando todos esses motivos que eu já falei, que seria relacionado ao aproveitamento do seu intercâmbio. Com o tempo, você verá que fará toda a diferença mesmo. Porque quando nós estamos em situações como essas que eu mencionei para vocês, que não são confortáveis, que vai gerando um estresse no nosso dia a dia, um esgotamento, porque com o tempo vai gerando. Eu já passei por isso e conheço muitas pessoas que também já passaram por isso. Também vem aquela preocupação de não saber se tá certo ou que tá errado, de não saber se expressar, de não saber se comunicar. Então são fatores que irão fazer muita diferença em relação ao aproveitamento do seu intercâmbio. Porque aqui eu vejo muitas pessoas que ou são 8 ou são 80, ou amam ou odeiam. E tudo isso vai depender do ciclo em que você está, das situações em que você está passando, de momentos de estresse, de necessidades, de comunicação. Tudo isso vai juntando uma bolinha de neve ali, ó, e quando a gente menos percebe, já tá esgotado e não tá aproveitando o intercâmbio como deveria de ser. Como eu disse lá no começo, quando a gente tem o básico, que sabe se comunicar, a visão do intercâmbio muda e a gente aproveita e aprende muito mais. Porque você sabendo se comunicar do básico, a sua visão em relação ao intercâmbio vai ampliar, vai mudar muito mais, não vai ter tanto essas situações de estressezinhos, porque aconteceu, papum, ali você já resolveu, não dependeu de ninguém, você já fez o que tinha que falar, já se expressou da forma que tinha que se expressar, não vai ter tanta desanimação, não vai ter tanto estresse, você vai curtir o seu intercâmbio, você vai aproveitar ao máximo o seu intercâmbio. E tem vários métodos que você pode estar aprendendo um pouquinho de inglês antes de estar fazendo o seu intercâmbio. Tem aplicativos, tem vídeos no YouTube, tem vários sites para você estar aprendendo e estar pesquisando muita coisa. Gostaria de indicar para vocês, para quem tem interesse, façam o curso de inglês com a Gringa. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. É um curso que você pode pagar parcelado. O valor não é tão caro, é muito mais barato que muitas escolas de inglês que você faz 1, 2 aulinhas por semana. Tem acesso vitalício, ou seja, você pode assistir o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser, que enquanto o curso existir, ele vai estar lá disponível para você. Às vezes você está com uma dúvida disso, uma dúvida daquilo, ou você quer assistir ali pelo celular o momento de uma aula,
aula ou você quer ver pelo computador, não tem problema. Eu comprei o curso, paguei ali parceladinho, fez muita diferença pra mim, gente. Uma aqui, ela é americana, é casada com um brasileiro, ela já deu aulas pra milhares de brasileiros, tem muitos alunos e ela tem muita facilidade em ensinar, e os métodos que a gente vai aprendendo ali no dia a dia é muito gostoso, porque ela é super didática e ensina de uma forma muito cativante. Pelo menos pra mim foi muito mais prático para aprender muita coisa que eu tinha dúvida, curiosidades e coisas que eu nem imaginava. Então fez muita diferença pra mim e ainda faz, porque eu ainda estudo, ainda vou vendo muitas coisas e direto tem coisa nova, assim, que eu tô sempre aprendendo e sempre ficando por dentro, porque na verdade é uma coisa contínua, né, que a gente nunca acaba. Teve curso até que eu já paguei mais caro e não foi tão bom quanto esse que eu tô fazendo do inglês com a gringa. E também o motivo de ser vitalício pra mim fez toda a diferença, né? Porque assim, tem época que eu quero estudar, tem época que não, aí tem época que eu volto e quero estudar de novo. E eu via muitos cursos que era prazo de 1, 2 anos, assim. Enfim, pra quem tem vontade, eu vou deixar o link aqui embaixo, deem uma olhadinha, porque vale muito a pena pagar parcelado. Às vezes uma parcela do mês é uma saída no final de semana aí, que come uma pizza, um hambúrguer, toma um refrigerante, e vocês vão ver, pra quem tem interesse em fazer intercâmbio, o quanto vai ser diferente tendo um básico de inglês no seu intercâmbio. Vai mudar muita coisa, o seu aproveitamento vai ser muito diferente. E eu realmente, depois de cair em vários e vários cursos aí, eu super indico esse curso de inglês com a gringa. Deem uma olhadinha, depois vocês me falem o que vocês acharam. Então é isso, galera, estou respondendo as perguntas de vocês que vocês fazem lá no Instagram. Espero que tenha sanado todas as dúvidas e volto a dizer que essas foram as minhas visões em relação a tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, porque muito motiva a criar mais e mais conteúdos como esse. Comenta aí embaixo o que você achou e não esquece de se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, porque semanalmente estou postando vídeos novos aqui no canal e você fica por dentro de tudo. Então beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, que esse sol veio com tudo! E dizem que na Irlanda não tem sol de arrebentar.